viram um programa que teve, que a filha do Silvio Santos, ela mudou totalmente, ela ficou a cara da Jennifer Lopez. Então foi uma cirurgia de maquiagem. Não é o caso que a gente trabalha, né? Não é o caso que a gente usa, né? Nós usamos uma maquiagem para trazer aquilo de bonito para fora, tá? Então, primeira coisa, realmente usar o gel 3 em 1, né? A gente sempre fala. Se não puder estar usando, o cuidado básico que seria gel, microdermobrasão, o hidratante, se for de dia, o nosso diurno, para depois começar os passos da maquiagem. Se for à noite, a gente pede para não usar o noturno, porque a gente sabe que o noturno tem que ir dormir. Mas o hidratante e o gel deve ser usado antes da maquiagem. Então, como o dela tá aqui, a gente vai fazer um pouco mais rápido. Se eu tivesse no meu local de trabalho, né, querendo fazer uma maquiagem mais para a noite, eu poderia estar usando um tônico, tanto botanical quanto o tônico da Time Wise mesmo, aquele que a gente conhece, que a gente usa, né, para limpeza. Por quê? Porque nós temos uma oleosidade natural da pele. Essa oleosidade, ela faz o quê? Isso também que ela falou, porque ela está o dia todo. Então essa oleosidade com essas impurezas faz com que a base não fixa o tanto que ela fala que é para fixar. Nós temos a nova base em creme, que ela fixa quantas horas? Quem sabe? 12 horas. Nós temos a Time Wise, que eu brinco, ela dura 24. Né? A em creme falou 12, mas eu acredito também que é 24, né? Então, se a pele tiver realmente cuidada, ela vai durar essas 24 horas, ela vai durar essas 12 horas. Mas se a pele tiver, né, com alguma impureza, com alguma oleosidade, a zona T vai sair mais rápido. O que é zona T? Testa, o dorso do nariz, o queixo e aqui no maxilar, tá? Que é a zona T. Então, a gente começa com um algodãozinho que a gente tiver, tá? Mais na zona T, que é a área que mais sai a base, não é o que eu falei? A gente vem limpando, perto do cabelo, a oleosidade ela fica. Olha aqui pra vocês verem. Né? Então isso aqui faz com que o primer não adianta. Eu posso usar o primer que ele não vai funcionar, tá? Por conta dessas impurezas e da oleosidade. Isso vale também para uma troca de maquiagem, porque muitas vezes as pessoas estão usando demaquilante para tirar a base. Demaquilante não foi feito para isso, viu, meninas? Foi feito para a área dos olhos. E o tônico para tirar a base, tá? Entre uma troca e outra da make também. Ainda não tô com make nenhum. Só com o cheiro dela. Tá, o tônico vai tirar as impurezas. Vamos lá. Pode parecer pouco, né, que a gente passa a zona T, não é. Isso aí é o fundamental, tá? A gente pode perceber que ela já tá sequinha na parte que eu preciso, tá? E aí a gente começa a maquiagem. Qual que é o primeiro passo de toda a maquiagem? Meninas, quer uma pele, acabamento perfeito da base? É necessário do primer. Ah, mas o primer é só para fixar a base. Tem gente que fala isso. Mentira. O primer não é só fixador, tá? O nosso ainda mais ainda, porque ele também é protetor solar, tem fator 15. Então a pessoa já vai estar protegendo a pele do rosto. E mais, quando a gente passa a nossa base, vamos falar da Time Wise, ela é mate, ela tem argila. Então se eu não fechar todos os meus porozinhos, o que vai acontecer com a argila? Ela vai penetrar nos poros e vai ficar parecendo aqueles pontos cheio de base, e às vezes uns riscos que a gente não entende, né? A gente fala, não, mas engraçado, a base da América, a gente passa ela tão fácil, eu vejo as meninas fazendo, mas em mim eu não consigo. E muitas vezes as pessoas falam isso comigo, mas é a falta do primer. O primer é como se fosse aquela primeira massa que a gente passa na parede, a massa corrida, eu falo que seria aquele cal, aquela massa corrida, para que a base, que seria a tintura, venha sendo passada lisinha e fica perfeita, tá? A quantidade ideal, eu sempre peço para medir do seu dedo aqui que tem um cortezinho até a metade dele. Esse é o ideal para o rosto inteiro de qualquer pessoa, nada além do que isso. Por quê? Lembrando, tudo em excesso é prejudicial, até produto bons, né? Então a pele ela não consegue absorver mais do que isso daqui de primer, não. Se vocês passarem além disso, o que pode acontecer? Vai misturar com a base, ela vai ficar meio mole, não vai funcionar. Então o primer adequado é a quantidade essa daqui, tá? Vocês estão enxergando direitinho? Então nós vamos vir aqui
Vamos passar na zona T. Em primeiro lugar, a gente dá os 5 pingos. Sabe os 5 pingos que a gente faz, né? Do cuidado da pele? Ah, meio que é a mesma coisa. Eu gosto de passar com as mãos, tá? Fica bonitinho passar com o pincel. Espalha bem? Espalha. Mas as mãos a gente consegue tá dando mais uma lustradinha na pele. Vem pro cabelo. Eu que tô tocando nela, já dá pra perceber que a pele dela já ficou um veludinho. Agora, para vocês saberem qual o tom que vocês vão usar da base, nunca medem o tom em mão, em braço. Por quê? A gente pega sol. Então essas partes do corpo não são a tonalidade do nosso rosto. Porque o rosto costuma a gente preocupar mais, né? Se não preocupar mais, até quando a gente se expõe no sol, a gente põe um óculos, a gente sempre está livrando o rosto do sol, né? Mas o corpo a gente tosca. Então a gente não tem tonalidade. Não é só disso, às vezes dirigir no braço, né? A gente não tem a tonalidade ideal do rosto. A tonalidade ideal do rosto seria, a gente sempre faz, da orelha ao queixo. Por quê? Esse doce aqui, eu falo que quando a gente queima aqui, a gente queima aqui, aqui, aqui. A gente não queima aqui. Alguém queima aqui? Eu nunca vi também. Só se a pessoa ficar bem assim, né? É raro. O normal, a gente não queima. Então aqui, essa tonalidade é a mais próxima do pescoço. Isso que é o certo da base. A gente não pode usar a base como uma máscara, né? Que a pessoa sai com um tom e o pescoço outro tom. E também não existe a gente passar a base no pescoço e colo todo. A gente não precisa fazer isso. A gente só vem com um pincel sujo dando uma uniformizada, não uma cobertura em pescoço, não. Se a pessoa tiver algum colar, né, que a gente fala aqueles que ainda não usam Mary Kay, né, costuma vai ter. Aqueles que usar já não vai ter o colar, porque a gente sabe que tem produto para isso. A gente vai usar, tudo bem, uma maquiagem para disfarçar esse colar, mas como ela não tem, não precisa. Então nós vamos testar. Você usa já a base, não usa? A sua bege 5? Uhum. Então nós já sabemos cadê a bege 5, mas eu vou fazer como se nós ainda não soubéssemos como é que faria. Gente, pincel. Ai, todo mundo gosta do língua de gato. Língua de gato é pincel de base. A Ana Paula vem quebrando, né? Por quê? Nosso dia a dia é muito corrido. E esse pincel da Mary Kay, eu falo que ele é multiuso. Você tem uma cobertura mais rápida dele. Ele não absorve tanto, tá? Tem gente que preocupa que vai molhar ele, como é que vai usar o pó. Como é argila a nossa base, aquilo que eu falo, quando você tem produtos de qualidade, você pode fazer isso. Você não vai ter o problema de molhar, porque ele vai secar, tá? Então eu vou vir aqui, vou colocar a quantidade. Por que eu coloco aqui na mão, em cima? Porque essa mão ela não puxa tanto base. Se eu colocar ela aqui, ela vai puxar bastante, né? Suga. Então aqui ela puxa menos. Então eu vou vir aqui, vou fazer o primeiro teste nela aqui. A gente põe, né? E aí a gente vai girando para baixo para ver se é a tonalidade ideal para ela. Rapidinho, certo? Rapidinho. E lembrando que a nossa base, quando é passada por ter argila, ela vai dar uma sensação um pouco mais branquinha no início. Então, quando você vai falar para cliente ou quando você vai usar, não assuste. É natural, até que a pele absorva. Lembra que eu falei que eu passei o primer? Então, ela vai ter um pouco mais de dificuldade de estar absorvendo rápido. Então, vocês esperam um pouquinho que ela vai chegando a tonalidade, tá? Então, a gente vai começar, como ela já gosta da bege 5, Ana Paula, você orientaria para ela uma outra? Talvez, se ela fosse usar só uma base durante o dia, eu falaria para ela bege 7, porque ela não ia precisar passar pó, mas como hoje a gente vai passar, nós vamos dar uma coradinha nela, porque pra mim ainda ficou um pouquinho claro, né? Mas como ela vai passar o pó, vai tirar isso. Como é que você chama? É só um palpite, tá, Márcia? Mas base é muito individual, tá? Eu falo que a gente que tem que gostar do tom da base, né? Base passa em olho, tá? Eu sempre pego, vocês perceberam, bem próximo do pincel. Por quê? Eu faço ele uma esponjinha. Eu vou girando nas curvaturas do nariz, aqui no olho.
Vou lustrando bem o meu rosto. Que a BG6, quando ela assim, todo mundo meio que eu faço base. Entendi, ela fica mais escuro, né? Eu entendi. Você gosta da pele mais clarinha, né? Não, é porque fica mesmo. Fica mais branca, esbranquiçada? Não, a BG6 fica mais escura. E a 7 você já tentou? Porque a 7 ela vai subindo pro bege 8. Aí ela escurece um pouco mais, sabe? A 6 ela é mais clarinha, eu também sinto ela rosa. Meio rosada, cinzentada, não é? Mas Depois você testa. Mas na 5 eu acho que depois ela vai assentar. Ela vai chegando, né? É Não parece. algo impressionante. Eu uso assim. Olha o meu tom. Eu seria 8, não seria? Eu uso assim. Então, é porque eu também gosto da tonalidade que ela vai assentando, aquilo que você falou. Ela vai ela chegando. assenta melhor. A outra não. Fica esbranquiçado de fumê. A 8 é mesmo. Gente, orelha, não esqueçam, não é acessório. Eu sempre falo isso pra todo mundo, tá? Não é, porque sai do outro tom. Não tenham medo de passar base no cabelo. Essa base ela é muito boa. Eu brinco com todo mundo. Tem gente que tem medo que fala que o cabelo vai ficando branco. Não tem problema. Depois a gente passa um paninho, limpa. O interessante é passar a base bem perfeita para não aparentar que você está com uma máscara, tá? Aí com o pincel sujo, olha aqui, eu vou no pescoço dela, tá? Apoio de um paninho, a gente começa a fazer o acabamento da testa, ok? Que é limpando os fios. Com ajuda. Pode ser um algodão, viu, meninas? Depois disso, o meu pincel tá seco, ele não tá molhado, vocês podem ficar tranquilos. Eu vou vir dando uma lustrada, tá? Na base. Tem gente que passa a base uma vez e larga. Lembre que ela é argila. Quanto mais eu lustrar, mais brilho ela vai ter, tá? Então esse movimento circulatório vai fazer o lustre. Lembra da enceradeira da mãe da gente? Pois é, a gente tem também no pincel, ó. Ana Paula, você não passou corretivo Ielo. Boa noite. Bem-vindas, boa noite. Você não passou corretivo Ielo nela. Todo mundo gosta de passar o Ielo. Eu, particularmente, quando eu vou fazer uma maquiagem, eu olho muito pro rosto. Então, assim, o dela, ela não tem olheiras, né? Todos nós temos um pouquinho de um pouco mais escuro na região lacrimal, que é natural, que a lágrima queima, né? A gente tem um pouquinho nessa parte aqui também mais escura, que a base ela vai fazer essa cobertura toda, tá? E aí a gente agora vai entrar com o pó, que o pó já vai cobrir o requisito do que ficou ainda mais escuro. Então ela, pra mim, não teria necessidade do corretivo. Por que, Ana Paula? Porque pra mim quanto menos é mais, né? Eu falo que o mais é menos e o menos é mais. Então, para uma maquiagem que eu possa estar com ela de manhã e ainda poder sair à noite, né? Que eu sempre me preocupo com isso, maquiar que eu possa sair para todos os lugares, né? Então, eu preocupo muito em não carregar muito na área dos olhos, porque com o tempo costuma poder craquelar. Então, quanto menos, né? Fica melhor, tá? Então, agora a gente vai para o nosso pó em base. Ana Paula, por que você não usa o pó compacto? Por que eu não uso o pó compacto? Gente, o pó compacto eu gosto mais pra festa, tá? Por quê? Ele vai dar uma sensação mais de aveludado na pele, de mais maquiada. Não sei se vocês já repararam. O pó em base, ele pode ser usado sozinho também. Por quê? Porque na hora que você mistura no rosto, ele vai dando um acabamento da nossa base líquida. Então, quando você associa a base líquida e o pó em base, os dois têm o mesmo acabamento. Então, o que o pó vai fazer? Vai dar aquela cobertura leve,
tá? De uma pele de algodão, não de veludo. O veludo ele tem aqueles pelinhos, não tem? O algodão, na hora que você pega aquela bolinha, ele já é todo certinho. O pó, ele dá esse veludo em cima, que eu não quero pro meu dia a dia, tá? Então, pó em base, gente, não é ficar batendo não, tá? Pó em base, a gente vê o tanto que ele tá aberto. Uma batidinha, o que caiu é o que eu uso. Eu não tenho que vir aqui ficar colocando. Não. A Mary Kay já fez de acordo com o que o meu rosto necessita. Para uma pele, né, mais aveludadinha, bonitinha, sem muito pó. Porque quanto mais pó, pelo que eu falei, a aparência da pele fica uma pele muito maquiada. Então a gente vai vir aqui com o mesmo pincel, eu não troquei. Tem gente que usa o cambuquinha. Pode usar ele? Pode. Quanto menor o pincel aqui, mais o pó vai para a pele. Quanto maior, menos pó para a pele. Então, como eu quero um acabamento mais leve, que ela pode usar de dia e de noite, eu estou usando esse daqui, tá? Então, eu venho aqui, eu jogo fora. Aikido, né, gente? Eu sempre falo isso, Aikido. A gente vai com os pontos. Por que, Ana Paula, que você dá ponto? Para não esquecer nenhum, né? A gente que está aprendendo a maquiar, a gente pode esquecer, tacar só em um, aqui fica carregado e o outro lado sem nada. Então, se eu venho aqui, coloco, não tem problema. E aí, aqui agora eu vou dando a lustrada. O que é essa preparação de pele, gente? Eu falo que mata para trazer de volta bonito, né? Mais ainda do que a gente já tem, que eu falo que nós somos perfeitas, né? Então, a gente traz o mais bonito. Vem com mais um pouquinho de pó no pescoço. Orelha não é acessório, lembrando. Faz parte da maquiagem. Tinha uma tia aqui. Não tenham medo de passar o pó em base nas pálpebras, tá? Pode passar à vontade. E a preparação de pele, para o tipo de pele dela, tá pronta. Seria o primer, a base e o pó em base. Não precisa de corretivo, vocês estão vendo? Olha para elas, abre os olhos, olha lá. Essa parte ficou natural, mesmo que tá um pouquinho ainda escura, vocês estão vendo? Mas é natural, fica parecendo que a pele é dela. Isso que é o legal da maquiagem básica. Minha pele, eu sou bonita, eu tenho essa pele, tá? E aí eu vou dar um truquezinho, que é o primeiro truque de contorno. Eu sempre uso ele na maquiagem básica, sempre, que é o pó bronzeador. Por quê? O pó bronzeador, ele vai ajudar a afinar a região da bochecha, tá? Porque o passo de preparação de pele para afinamento dos pontos, escurecer, aumentar a boca, aquilo que eu quero, é tudo com pó compacto. Tá? Então eu não quero que vocês, na hora de for fazer, que um dia a Gia vai fazer uma aula dessa, que é igual a Kinkedashi, né? Que a gente faz, que é aqueles contornos bonitos, é feito com pó. Se você quer mais ainda ficar diferente, que é o caso da filha do Silvio Santos que eu falei com vocês, a gente faz com base líquida. Aí a gente faz o contorno com a base. Então, pro dia a dia, um pó bronzeador já ajuda, tá? Então a gente vai fazer agora o afinamento da bochecha para ficar aquela pele, aquele rosto fininho de modelo, sabe? A gente vai fazer. Aperta o pincel, apertei. Ele vai fazer um palitinho, não vai? Então eu vou vir aqui, lembrando que tudo é mineral. Eu não posso passar pincel, eu não posso passar dedo. Por quê? Dá uma capa de gordura. Não sei se vocês já repararam, algumas sombras que dá um negócio parecendo gordura. Uhum. É porque a gente foi lá e... Não pode. É com pincel, é batidinha. Então eu venho aqui, vou dar batidinhas no meu pincel todinho. Boquinha de peixinho pra foto. E aí eu venho aqui, ó, na boquinha da orelha, na boca dela. A gente sempre mede 2 dedos, tá, gente, da boca. Porque aqui não pode ficar escuro. Então a gente vem, dá só um pauzinho. De novo. 2 dedos. O fundo, vocês estão vendo? Já é onde eu tenho que parar, tá? Faz uma xirra mesmo, né? É isso aí. Por quê, Ana Paula? Quando eu faço isso, aqui já me delimita aonde que eu vou usar o quê. Acima desse risco eu vou usar o meu blush, eu vou usar o iluminador. Abaixo eu vou usar só iluminador. Eu não posso usar blush abaixo desse risco, porque senão fica parecendo patati patatá, né, gente? Aquela bola ou uma chinelada. Então vocês têm que tomar cuidado, tá? O risquinho é pra... Ops,
é blush de saúde. Tô saudável, tô bonita, tá? Então eu venho aqui de novo, batidinha, jogo fora, posiciono onde tá o risco, pode ficar com a boquinha certinha agora. E agora eu vou subindo até aqui, ó, minha sobrancelha, tá? É onde eu paro o meu pó bronzeador. E ele também não vai deixar descer, vocês viram o risco? Fica lá, no lugar que eu quero. Depois que eu fiz isso, eu venho aqui na testa, tá? Quando eu passo pó bronzeador, que não é só para diminuir a testa. Tem gente que vai falar, mas eu tenho a testa curtinha, não vou passar. O pó bronzeador também para dar uma sombreada de uma pele mais bronzeada. Então ele vai servir para isso. Por isso que eu não estou usando pó. E no nariz, que é para dar uma corada, tá? Feito isso, agora eu vou nos blushes. Sempre ensino para todas nunca usar um tom de blush. Por quê? Fica mostrando que tá de blush mesmo. A pessoa vê que tá de blush. Agora, se você mistura as cores, não vai aparentar que você tá de blush. Vai aparentar que você tem uma pele saudável. Tem uma coisa diferente naquela mulher. Que rosto bonito, né? Se identifica? É a mistura dos blushes. Então, sempre o mais escuro e o mais claro junto, dando degradê. Se eu quero usar um dourado, eu venho com o mais claro junto com ele, dando degradê. É um truque meu, que eu gosto. Isto é técnica, Ana Paula? Não. Eu até falei com as meninas que chegaram antes, que tudo que a gente aprende como técnica é a mesma, mas as misturinhas vai me variando de pessoa para pessoa. Então é um segredo meu. Eu gosto de usar 2 tonalidades de blush depois de usar o meu contorno na bochecha, tá? Então eu uso o Golden Cooper sempre, sempre, ele não falta na minha paleta. Então eu venho aqui, dou batidinha. Aí entra, eu não vou mais subir com o meu blush até aqui, porque senão fica parecendo realmente que a pessoa toma um sol tremendo, né? Então eu vou só dar uma coradinha aqui, ó. Vou depositar, e vou depositar só aqui, ó. Tiro um pouco e vou esfumar. E vou esfumar, passo no nariz, passo na testa e passo no queixo. Por quê? Eu vou corar tudo ao mesmo tempo. Não vai dar sensação de vermelhidade, tá? Vou trocar aqui, que eu vou pegar agora o Shine Blush. E o Shine Blush, eu não fico sem. Então é eu, tá? Tem outras tonalidades de blushes lindo também. Que a Gia até fez aqui, olha. Esses dois juntos, olha que lindo. Um mais escuro, um mais forte. Então sempre 2 blushes, tá? Aqui ela fez uma jogada também que fica muito bacana pra quem quer uma maquiagem mate. Achei muito bonito. Isso aqui deve ser o cinnamon, né? E o Golden Cooper junto, olha que lindo. Vai ficar lindo os 2 juntos também. Então sempre, gente, são os 2. Eu vou pegar o que eu gosto, que é o Shine Blush. Esse Shine Blush, por que eu gosto dele? Na hora que eu passo ele aqui assim, ele vai dando um dourado com rosa. Então parece que eu tô com 3 blushes. Por isso que eu gosto dele, tá? Então eu vim só em cima onde que ia ser o iluminador, tá? E vou colocar o Shine Blush pra dar um dourado, nariz, testa e queixo. Agora eu quero que você olhe para as meninas e vai fazendo assim, ó. Pra elas verem o reflexo do seu rosto. Isso. Isso, olha pra lá. Vocês viram o que eu gosto do degradê? Então é uma técnica do... Olha pra você ver. Uma pele dessa com um batom e um rímel, acabou. Você pode trabalhar tranquilamente. E você fica linda, né? Agora eu começo a parte da sobrancelha. O segredo que eu dou, tá? Aí também é muito individual. Sobrancelha é algo assim que eu falo que é o que faz o rosto. Se a gente não faz a sobrancelha, vocês já repararam que fica parecendo que a maquiagem não aparece, né? Fica uma coisa parecendo suja, né? O rosto sujo. Então eu falo que glória a Deus pela vida da senhora Mary Kay Ash, de quem inventou o nosso lápis. Por quê? Eu passava delineador, gente, líquido, pensa, na sobrancelha, preto, né, Tainá? Tainá, minha irmã, não deixa eu mentir. Então, se eu entrava na piscina, santo dos santos, descia tudo, eu já ficava com o espelhinho da bolsa, assim, no clube, e com o delineador também pra me passar correndo. Olha que desespero, gente. É um desespero, né? E aí, conheça esse lápis, que você pode entrar na água, que você pode ficar o dia inteiro, né? Que ele não sai, não precisa retocar. Então, se você 7 horas da manhã saiu para trabalhar, não mexeu tanto, porque é lógico que se você mexer mesmo na sobrancelha, vai sair. Ainda mais que a gente faça um acabamento maior.
Mas para ele não sair, eu dou um truquezinho, gente. Usem o nosso gel de sobrancelha, tá? Porque além da sobrancelha não ficar toda atrapalhada, ele ainda vai manter mais tempo o seu lápis brunete, tá? E quem usa o blonde é o blonde, tá? Como que a gente vai saber qual que eu uso? Brunete ou blonde? Todo mundo fala assim, ah, mas ela é loira, porque eu tô vendo aqui que ela tem umas luzes. Ela é loira, então tinha que ser o blonde. Não, gente, a gente olha a raiz. A raiz dela é escura, é o brunete. Raiz dela é clarinha, é o blonde. O caso dela, ela chegou a raiz dela bem clara agora. O blonde ficaria legal pra ela de manhã, mas de noite eu já gostei do brunete. Porque o brunete realçou, deu vida pra ela. Porque na verdade, aqui nela tá o que ainda? Escuro. Então ficou bonito. Mas se ela fosse loirinha, tem que ser o blonde, tá? Então, sobrancelha, quando você vai maquiar alguém, ou quando você vai ensinar alguém, gente, é aquilo que eu falei, é muito pessoal. Então, nada de querer fazer formatos diferencial. A pessoa está acostumada com um formato, você vai lá e faz um arco-íris. Não façam isso com a coitada da mulher, que ela vai ficar apavorada na sessão, ou a gente também vai ficar parecendo uma palhacinha. Então, o importante é que a gente siga o que é dela, ficando mais bonito. Esse é o interessante, tá? Da maquiagem. Então, nós vamos lá. Ela tem a sobrancelha perfeita, linda, por sinal, viu? Muito bonita, delineada, arqueada, quadradinha, que é o que está usando. Então, nós vamos só trazer ela de volta. Como que a gente traz ela de volta? A gente faz um risco aqui embaixo. Com a mão bem suave, gente. Nada de usar a ponta mesmo. A gente usa a lateral do lápis, bem suave. Vou vir debaixo do contorno da própria sobrancelha dela. Vocês podem ver que já vai dando uma diferença. Olha aqui. Agora eu vou fazer o caixotinho acompanhando que é a sobrancelha dela. Ó. Eu vou maquiar um olho, tá, meninas? Senão a gente sai daqui muito tarde. Mas dá pra vocês aprenderem a técnica toda. Imagina você sair só com o olho. Você vai me amar, não vai? Ainda mais com sobrancelha. Sobrancelha, depois eu passo as duas e passo a minha depois, tá? Porque falando, os dois olhos demora um pouco. Então aqui, ó, eu tô vindo aqui, eu tô preenchendo os vazios da sobrancelha dela, onde é um pouquinho de falha, bem suave. Passo o dedo pra tirar o excesso. Olha pra você ver que o lápis não sai, gente, olha que maravilha. Então imagina pra mim, foi tudo nessa descoberta. Nossa Deus. Nossa, que nada, Né? Imagina que eu não era. Pareceu batata de patatá mesmo. Eu sempre, meninas, pergunto para cliente, eu gosto de dar ela um espelhinho para ela olhar, mas aqui a gente não tá com espelhinho. Eu sempre pergunto para cliente, tem que me presta o espelho. Se ela gostou, se ela tá achando muito forte, se ela quer que tire um pouco, que é a hora antes da gente passar o nosso gel de sobrancelha. Aí que ela vai falar, não, tá bom, o tom tá bom, não tá muito assim, tal, sobe ali, põe aqui. Aqui você quer que sobe um tiquinho? Né, pra juntar aqui, ó. Não muito forte. Viu como é que é? Não muito forte. Pensa uma pessoa que não passa sobrancelha. E é linda. Nossa, sobrancelha é linda. Aí nós vamos passar agora o nosso gel de sobrancelha. Ele é igual mesmo a nossa máscara de cílios, tá? Só que a forma de usar dele é diferente. A gente não vem aqui e faz igual eu ensino, né? Nas pontinhas. A gente vem aqui assim mesmo, como se a gente estivesse penteando ela sobre tal lápis. Nada de passar muito, viu, meninas? Passar mais do que isso aqui é só mesmo pra quem não vai usar o lápis, tá? Porque lembrando que ele vira uma colinha, vocês lembram disso? Ok? Outro segredo. Nós não estamos com o tom certo dela, mas eu vou passar para que vocês vejam. Essa caneta não tem como, vocês vão ter isso na maquiagem de vocês. É essencial, meninas, é essencial. Isso aqui é a grande descoberta. Então, assim, quem não tem, podem pedir, viu, para sua consultora, né? Tem que ter, por favor. Por quê? Quando a gente faz a sobrancelha, ela vai vir e vai dar o quê? Uma iluminada na sobrancelha. E aqueles pelinhos que a gente não teve tempo de fazer vai esconder, tá? Então eu venho aqui
Eu dou alguns pontinhos. O dela seria o número 2. Esse aqui é o 3. Com a pele mais negra, tá? Então a gente passa só um pouquinho. Só pra vocês verem que já vai dar a diferença. Esse é qual? Isso aqui é caneta iluminadora. Esse é o 3, o número 3. Só que o tom dela seria o 2. Só negra mesmo, mais que usa esse daqui, tá? Você tá vendo que eu tô tendo que colocar pouco? E a iluminação dele não foi tanta, foi mais assim um tom de laranja. O 2 daria aquele tom de clareado, de limpinha, da sobrancelha feita, sabe? Aquele branquinho. Fica aquela sobrancelha perfeita. Então aqui a mesma coisa, a gente vem aqui em cima. Eu tô tendo que passar pouco, só pra vocês entenderem, porque senão vai ficar muito visível. Ah lá, vocês estão vendo que já dá uma diferença, parece que eu fiz a sobrancelha, tá? E aí, o que a gente faz? A gente faz a árvorezinha aqui, ó. E desce pro nariz, pra dar iluminada, tá? Essa árvorezinha vai dar um tom diferente de iluminação. Com o tom dela certo, ia ficar mais perfeito. Hã? O meu perfil em casa. A sua? Aqui a gente também põe ela mais clarinha. E embaixo aqui mais clarinho também, que a gente tem esse buraquinho, todo mundo tem, mais escurinho. Então a gente vem e ilumina. Agora olha pra lá e olha pra cá, pra elas verem a iluminação que eu falo. Algumas coisas que a gente acha que não vai dar diferença e que na verdade dá. O nariz fica mais assim, acentuado, tá? Na Paula, por que você prepara a pele primeiro do que os olhos? Todo mundo ensina os olhos, porque se cair sombra, a maquiagem vai tirar. Você não acha, não? Ô, gente, glória a Deus que eu sou consultora Mary Kay, né? Adoro. Porque eu tenho os produtos pra isso. Porque eu não consigo fazer um olho bonito se eu tô com a pele feia. Eu não consigo. Eu não tenho, assim, aquela ideia. Então, com uma pele dessa, acho que dá até ânimo da gente fazer o olho. E aí, santo o quê, gente? Santo pó translúcido. Ele é tudo. E eu falo que ele é a borracha da maquiagem da Mary Kay também, tá? Então, se eu quero não manchar, eu venho aqui, deposito ele. Ou se eu não quero só depositar, eu venho só limpando, que ele também limpa. Então, eu vou depositar um pouquinho. Vamos ver como é que tá aqui, né? É um perigo, né, meninas? Olhamos, vamos aqui, dar uma batidinha. O que caiu? O mesmo pincel, vocês estão vendo? Eu trabalho muito com paninho porque eu vou limpá-lo, porque a gente usou pó bronzeador, né? E a parte de baixo dos olhos não pode usar. Vamos limpar ele. Limpou. Vamos colocar aqui. Olha pra cima, por favor. Eu venho aqui, coloco aqui em cima. Fica assim mesmo, viu, meninas? E aí agora a gente vai aprender a fazer o nosso olho rapidinho, pra vocês verem que é bem rápido. Hoje eu trouxe bonito, porque eu sempre trago isso aqui, ó. Quem não tem durex, fita crepe, né? Hoje eu trouxe bonitinho, micropólico, né? Você merece, né? Porque quando você vai maquiar uma noiva, imagina, gente, você taca, colocar uma fita crepe. Não pode. Você viu que eu ia falar, né, Nina? Tacar. Então você vai colocar o micropólio pra gente começar a fazer o olho, né? Divide ele em dois. E aí eu venho aqui e faço um Vzinho aqui de baixo. Tira um pouquinho, né, gente? Senão a gente arranca a pele dela. Pode não, maquiagem não pode fazer isso não. Eu venho aqui. Ana Paula, você faz o Vzinho só com isso? Não, tem um pincel próprio pra isso. Mas eu acho que quando a gente tá com pressa isso é mais rápido, tá? A gente coloca assim. E aí a gente vai pro nosso primer. Não é o mesmo do rosto, não adianta. Tem gente que quer economizar dinheiro e fala, já comprei do rosto, eu passo no olho e tudo dá certo. Não, pelo amor de Deus, meninas. Por quê? O do rosto, ele tem fator de proteção, então ele é um pouquinho mais oleoso. Ele vem para preencher, não é? Ele vem para preencher os buraquinhos, os poros. Eu nunca vi poro na pálpebra. Se alguém vê, tudo bem, mas eu nunca vi ele aberto na pálpebra. Tudo bem. Então, a gente tem o nosso primer, que ele é mais branco. Porque ele vai tirar a tonalidade
tá? Da pálpebra, porque a gente quer colocar cor. Se a pessoa é negra, ajuda a cor a prevalecer. Se a pessoa é branquinha, o rosa vai destacar. Então o primer é para isso. E fixar também, tá? Não é só trazer uma cor mais vibrante, mas fixar por mais tempo. Dá para usar corretivo, Ana Paula? Dá. O melhor corretivo já testado é o Yellow. Por mais que ele é laranjinha, hoje mesmo eu tô com ele. Para esse branco gritar um pouco mais, o rosa. Eu passei o primer para segurar tudo, passei o corretivo Yellow e passei as sombras, tá? Então ele não vai dar a cor diferente, porque é amarelo não, tá? Os outros eu não gosto tanto, porque ele vai secando e vai chegando a cor, às vezes, de alguma pálpebra, porque não é da cor da pele. Então não vai ter a diferença que a gente precisa. Então vamos lá. Pelo amor de Deus, meninas, é só isso aqui, ó. Menor do que um grão de arroz. Tem gente que me passa um feijão inteiro. Não, é isso aqui. Então o primer dura quase um ano, né? Mesmo que maqueie sempre. Então, ó, coloco só na pálpebra móvel. Por quê? Porque a cor mais viva tem que ser na hora que você abaixa o olho, que você levanta. Não tem que ficar igual patati patatá lá em cima, não. Lá em cima é o degradê, é o esfumado, é o mais clarinho, né? Pra você ver o que a pessoa tem, o que ela não tá usando. E a pálpebra móvel, que é levanta, abre os olhos e fecha, é o que move, ó. Tá vendo? Essa que tem que ter cor. Não é lá em cima, não, tá? Então é ela que a gente vai usar. O que não pode faltar nunca é a minha cinabá, gente. Cinabá não tem jeito. Até para me fazer aquele pretão, eu preciso passar cinabá embaixo. Ela é a base de todas as minhas makes. Todas, todas. Por quê? O cantinho, sempre que a gente faz o cantinho do olho, com esse Vzinho, ele é mais escuro. Dificilmente você vai pôr ele claro, porque a técnica não é ele claro. Se eu colocar o meu Vzinho claro, ele não vai ficar legal, tá? O Vzinho sempre é mais escuro, tá? Então a cinabá, ela vem tampando aquela cor que a gente tem de pele, às vezes branquinha, às vezes muito escura, ou da negra que é mais escura, clareia mais. Então a cinabá tem que ter ela, tá? Então eu vou pegar ela aqui. Eu vou fazer a minha make, pode? Essa aqui? Então eu vou contar para as meninas o truquezinho dela. Nós vamos vir aqui, colocar só no cantinho mesmo. Vou esfumar, vou esfumar, vou esfumar. Quanto mais vocês esfumarem no olho, mais bonito fica, meninas. Então, ó, movimentos circulatórios, como vocês estivessem colorindo, tá? Vai trazendo pra cima, esfuma, 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 esfuma. Ó. Isso aqui é o pincel de côncavo, tá? Esfuma, 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 sem medo. Só o cantinho, tá vendo? Quanto mais vocês esfumar, mais bonito vai ficar. Agora a gente vai pegar outra também que eu não perco, não deixo de ter na minha paleta, é o coal, a preta, tá? Muitas das vezes eu deixo o Vzinho marrom, vou fazendo outras cores, mas hoje eu vou fazer um pouquinho parecida com a minha. Eu brinco que meio que nunca fica igual. É igual um quadro de pintor. Você pode comprar um quadro e falar com o mesmo pintor, faz a mesma. Ele não vai conseguir, ele vai chegar, mas ele não vai conseguir fazer igual, porque maquiagem é uma pintura. E fora que cada uma tem um perfil, tem uma tonalidade. Então, né, a gente chega próximo, tá? Usando as mesmas cores, as mesmas técnicas, a gente chega próximo. Então eu venho aqui, eu deposito o meu preto coal, só o Vzinho na pálpebra, vocês viram? Na pálpebra móvel, não joguei lá em cima, tá vendo? Só aqui e troco o pincel. Esse é o de esfumar, que é o esponjinha, sabe? Agora eu volto com esse. Esfumo, 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 esfumo e vou subindo com o preto. Olha o degradê dele como é que já fica bonito. Tá usando muito aqui mais escuro e aqui bem claro, só com purpurina, só com um glitterzinho, viu, meninas? Também. Vocês podem abusar nesse Vzinho aqui, ó, com essas duas sombras. Até pro dia a dia fica bonito. Se a gente esfumar, 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 esfumar o pretinho. Olha lá como é que já tá ficando bonito. E aí tem gente que fala assim comigo, algumas costuras novinhas, ou vocês podem também terem um blush em casa. Blush também pode ser sombra, você sabia? E ainda imagina o Shy Blush, que ele tem dois tons, que ele é meio dourado e meio rosa. Então olha o degradê que ele não vai dar ali no meio bonito, tá? Então eu vou fazer com ele, foi o que eu fiz com a minha maquiagem.
O dela vai ficar mais leve, por quê? O Shine Blush aqui, ó, eu coloquei o corretivo. Então agora eu vou fazer ele sem o corretivo, só com primer, pra vocês verem a pigmentação como é que é diferente, tá? Então eu vou vir aqui com o pincel de sombra. Vou pegar um Shine Blush. Batidinhas. E vou depositar só no meio. O que é depositar? Só encostar dando batidinha. Dando batidinha. Batidinha, batidinha. E aí eu vou seguro e faço assim. Movimento circulatório tá entrando uma sombra na outra do vizinho. Tiro o excesso, se tiver pegado muito. Agora eu vou pegar o de côncavo de novo. Por que o de côncavo? Eu vou circular para unir a sombra marrom com a rosa, ó. Jogando só para lá, ó. Movimento circulatório. Vocês estão vendo que é só colorir? É como se a gente estivesse colorindo. Ó. Agora, sempre, gente, sempre. Usou cor escura, usou o tom que é, eu brinco, é o tom da roupa que a gente quer prevalecer ao meio. E perto do lacrimal, sempre cor clara. Ou é branquinha, ou é pérola. Tá usando muito a gente colocar um preto aqui, né? E um preto lá no canto. Aí é outra técnica. Mas sempre, a maioria das vezes, a gente coloca o branquinho no lacrimal. Por quê? Abre o olhar. Fica aquele olhar assim, né? Limpo, né? Da maquiagem. Então, eu vou usar o meu o quê? Meu branquinho da Touchedo, que ele é mais brilhosinho, tá? Poderia ser a Crystalline, que também fica legal, tá? Mas eu vou usar o da Touchedo. Para usar o lacrimal, o pincel que vocês têm que usar é o de esfumar, tá? Ele dá certo, ele encaixa na curvatura quando você põe ele assim diagonal, certinho no lacrimal, tá? Limpando que a gente usou a nossa sombra preta com ele. Vem aqui. Batidinha, vocês estão vendo? Tudo é mineral. Se eu quiser fixar mais, um truque pra vocês que eu não vou fazer aqui agora. Eu molho esse pincel na água e passo na sombra. Ele vai grudar mais no meu lacrimal e se escorrer lágrima, ele não vai sair, tá? Um truquezinho pra vocês. Tem gente que usa primer. Pega o primer, passa, depois passa na sombra e gruda os dois juntos. Funciona também, tá? Então eu venho aqui, olha aqui, viradinho. Eu não tô fazendo assim, eu tô assim, ó, tá vendo? Venho aqui só encosto no meu lacrimal. Encostou, depositou a sombra. Agora a gente vai tirar o excesso pra unir, pra não ficar uma coisa muito marcada. Abre os olhos. Pega mais um pouquinho para ficar mais destacado. Fecha os olhos. Aí eu vou colocar mais no lacrimal. Pegar mais o Shine Blush. E aí agora você começa a intensificar as cores que você quer, porque você já fez o degradê. E com o mesmo pincel de sombra, eu vou limpá-lo. Ele serve demais para esfumar a parte de cima do côncavo, tá? Já o pincel de côncavo, ele é pro côncavo, para a curvatura da pálpebra móvel. O de sombra, ele serve para o quê? Aqui para cima. Ele vai esfumar para dar um degradê bonito. E agora a gente volta com um pouquinho de caneta iluminadora. Por quê? Falei com as meninas que chegaram no início. Não existe passar sombra branca debaixo da sobrancelha, meninas. É só palhaço mesmo que passa. Você já viu que é branquinho, assim? Maquiagem não, tá? Eu falo que o máximo que a gente permite é a Crystalline. O máximo. Ainda limpando ela bem com esse pincel de sombra. Ou então a caneta iluminadora do tom mais claro, tá? Aqui a gente tem a escura, mas vocês vão ver que vai dar já mais um destaque para poder separar a sombra. Aí a gente começa a consertar o Vzinho, batidinhas. E aí a gente vai entrar com que todo mundo fica com medo. Delineador em gel, nossa. Delineador em gel, todo mundo fica desesperado.
Sombra assim, ela parece que você tá ainda sem maquiar. Na hora que você joga o delineador, ela faz, opa, tô aqui em cima de você, né? Que ela faz, ela salta pra cima. Então, delineador, o mais fácil de passar, por incrível que pareça, é o de gel. Porque ele é uma pastazinha. Então ele não vai borrar, ele não vai entrar dentro dos olhos. E dá pra você tirar o excesso, fazer o tanto que você quer. Como se fosse um giz de cera derretido. Então dá pra você brincar, dá pra você parar no meio do caminho, continuar. O delineador líquido já não dá, porque para você passar ele, você tem que ir numa linha certa ou então ir voltando, engrossando o nino, não é assim? O gel não, o gel você pode parar no meio do caminho e continuar, porque ele não mostra que ele está emendado. Então por isso que ele é mais fácil. Temos a caneta, que a gente também sabe que ela é fácil, a da Mary Kay, né? E ela tem uma pigmentação. Qual a diferença da caneta para o delineador em gel? Então, Ana Paula, a textura aveludada. O delineador ele é aveludado. A caneta ela já fica mostrando que é caneta brilhosa. Ela é cintilante, né? Ela é brilhosa. O nosso delineador ele é mais aveludado, tá? Aí fica a questão de gosto. Eu venho aqui com o pincel que vem no meu kit de pincel, tá? Para delineador, né? E sobrancelha. Eu encosto ele, gente. Eu falo que esse delineador da Mary Kay dura muito. Eu encosto e ainda retiro o excesso. E a gente usa muito também a mãozinha, né? Que se a gente quer tirar mais o excesso, a gente vem aqui, tira, vai modelando o pincel bonitinho para não borrar. Eu sempre falo que a gente começa do meio para trás. É mais fácil do que chegar lá no cantinho e passar, tá? Outra, eu não sei vocês, mas nós quando vamos fazer delineado, a gente faz aqui, não faz? Todo mundo para passar, estica e passa, não é? E aí tem uma coisa que todo ser humano faz, eu não sei se vocês fazem, respira. Então, se eu respiro, não é? Eu não consigo, eu vou borrar. Então, eu brinco com todo mundo. Prende a respiração. Prende a respiração nesse período, tudo dá certo. Porque olha aqui, eu vou prender, o que vai acontecer? Ó, não vou mexer. Só por um tempo, entendeu? Então, eu vou maquiar a pessoa, eu também prendo. Eu também prendo, porque senão eu vou ficar aqui assim nela, ó. Entendeu? Então, eu venho aqui, ela olha pra cima. E aí a gente passa, ó. Vocês veem que a gente passa, às vezes ali embaixo não pega. A gente continua, a gente vem aqui, pega mais, delineador. Acerta no pincel. E o micropólito vai ajudar vocês a fazer o gatinho que vocês querem. Eu virei, vocês viram a pontinha pra cá? Pra fazer a pontinha. E passei. Pegar mais, porque agora a gente vai no lacrimal. O lacrimal eu costumo colocar mais delineador, tá, meninas? Pra poder dar um acabamento mais perfeito e eu não parar e juntar com o que tá no meio. Vem aqui, acerto. O lacrimal eu mando ela abrir o olho. Aí a gente começa a consertar ele, tá? E a gente pode fazer o gatinho mais esticado. Se vocês quiserem um gatinho igual o da Tainá, olha pra cá, Tainá. Aí vocês vão passar a maior quantidade. Na hora que faz o primeiro traço, vocês vêm aumentando, engrossando, chegando mais próximo do nariz, tá? Vocês vão chegar ali mais fora do nosso... Porque o certo de todo mundo tem a mesma curvatura, inclusive a Tainá. A nossa curvatura que vai arredondando e volta, né? Só que aí você vem e estica aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Tá vendo? Você vem cá e estica aqui, ó. Aí fica uma maquiagem mais Cleópatra. Se eu não quero tanto, eu paro no meu lacrimal mesmo, igual tá o dela, tá? Aí fica a critério de quem gosta. Quem quer Cleópatra, estica. Quem não quer, para. Então ela vai olhar. Eu sempre falo, quando eu faço em mim, eu olho pro ponto, olho pra testa da Tainá, eu olho pro centro do espelho. Você vai olhar pra testa da Tainá, pode olhar. Porque vai ficar abertinho aqui pra mim, ó. E isso no espelho, eu consigo fácil medir no meio.
Agora olha pra elas como é que fica certinho. Tá? E aí a gente, é a hora de tirar pra ver se deu tudo certo, né, gente? Micropóreo. A gente retira ele. Deu certinho. Agora é a hora de limpar o que sujou por baixo, tá? Olha pra cima, por favor. E aí, o que acontece? O meu pó translúcido, além dele limpar, ele vai fazer o quê? Iluminar. Olha pra elas como é que limpou. Truquezinho, né? Então, assim ficaria, se ela quisesse parar por aí, podia, na bola? Podia, tem gente que gosta de pintar só a parte de cima, não gosta de fazer o olho todo embaixo. Isso fica muito critério. Eu, meninas, dou uma dica de vocês não passarem delineador em gel embaixo, tá? Porque ele é aveludado, se você for ficar com uma maquiagem de 12 horas, que a maquiagem da Mary Kay dá pra ficar 12 horas. Se você ficar 12 horas, você começa a sentir pesar um pouquinho por causa do gel, tá? Do delineador. Então eu falo pra usar o lápis retrátil porque ele não sai nem borra, não é? Então nós vamos vir aqui, usar o lápis retrátil embaixo. Para um olhar mais limpo, a gente usa o lápis retrátil na cabecinha dos cílios. O que seria? Bem aqui assim, ó, na raiz dos cílios, tá? Então a gente vem aqui nela, une. Nossa, mas não usei muito. A gente vem aqui. Vamos colorir só a raiz dos cílios. Não precisa ser certinho, viu, meninas? Não precisam ficar com medo. E até na metade pode chorar, que é a única maquiagem que pode. Até a metade. A gente não usa passar até o final o preto. Por quê? A gente tem uma amiga, corta nele, que é, né, uma coisa maravilhosa. Que se a gente vai até o lacrimal, ela fica que cor? Preta. Todo mundo chega perto da gente e fala, não para? Borrar essa maquiagem ali no cantinho, fica borrada ali. Então, se você não vai, é o truque. Ela não vai ter cor, não vai aparecer, você pode ficar o dia inteiro, às vezes até você mexer nos olhos, ok? E aí, para segurar o lápis retrátil, o que a gente faz? A gente vem com esse pincel aqui e vai usar a coal. Além do nosso lápis não sair, se usar a sombra coal, aí que ele não vai sair mesmo. E ele vai dar uma sensação aveludada e vai tirar esse brilho, tá? E vai dar uma esfumada, que é o bonito da maquiagem. Vem aqui, dou batidinha. Olha pra cima. Eu venho aqui na cabecinha e vou esfumando. Sempre o que tá em cima eu faço embaixo. Eu usei um pouquinho de cinnabar, não foi? Nós vamos usar também para dar o degradê. Porque todo mundo lembra de maquiar a pálpebra. Esquece de baixo. Por que será, hein? Eu não sei. Todo mundo maquia em cima, embaixo ninguém maquia, não. É o olho do mesmo jeito. Mas tudo bem. Hoje vocês viram que vocês vão maquiar agora o olho embaixo também. Olha como é que já fica uma sensação bonita de maquiagem. Nós vamos voltar. O que está no meio é onde que vai ficar aqui perto do lacrimal. O que está no meio não é meu Shine Blush. Com o mesmo pincel eu vou passar. Olha pra cima. Vou só depositar, porque o Shine Blush, vocês lembram que ele é bem claro? Então eu só deposito, eu não mexo muito com o pincel. E aí eu venho com o meu branquinho, respeitando o meu lacrimal da minha puxeira. Só para dar uma clareada embaixo. E aí o nosso primer de sobrancelha, quem usa? Todas nós temos que usar, viu, meninas? Porque não é só para alongar. Ele ajuda a alongar sem por cílios postiços. E ele tem Depantol, que é o quê? Ao longo dos anos, a gente perde cílios, mulheres. Vocês acreditam? Homens também. Né? Ao longo vai caindo. Então, se a gente tem um hábito já de tratar os cílios que nós temos na Mary Kay, além de ser uma máscara que vai aumentar, você já está tratando, por que não usar? Né? Então, a gente tem que usar o nosso primer de cílios. Como que eu uso, Ana Paula? A pessoa vem aqui, tira e limpa. Eu não entendo.
É tudo bem, a pessoa levou anos para fazer o pincel, para sair a ponta do produto e a gente tem o trabalho de limpar, né? Não é para limpar, meninas. Tirou, veio o produto. Olho para treinar de novo, reto. Olho para o espelho reto para passar. Passo na cabecinha dos cílios primeiro. Passo para cima. Olha para cima, por favor. Passo na cabecinha dos cílios. Para baixo. E aí eu venho com a minha máscara de cílios. Espero secar um pouquinho, tá? Nós vamos usar o Ultimate. Quem sabe de me falar a diferença de uma para outra? Essa longa, tem mais pode dar volume. A Ultimate, ela vai alongar, porque tudo que você coloca de produto aumenta, obviamente. Mas ela vem abrindo os cílios e dando aqueles cílios de arco todo volumoso, tá? A Lash Love, ela vai deixar os cílios mais compridos e longos e mais separados. Não volumosos, mas grandes e separados, tá? Então, de novo, para Tainá, por favor, a gente vem aqui passando a cabecinha dos cílios. Lembrando que a quantidade de máscara, de vezes que eu passo, maior cílios eu terei, tá? Então eu venho, subo. E aí eu pego aqui, de baixo pra cima, de baixo pra cima, de baixo pra cima. E um troquezinho. Temos cabelo até no lacrimal, tá? Eu aconselho não passar. Por quê? Pesa, viu, meninas? O trem chega até a doer. Né, Tainá? A gente tem que ficar tirando, porque incomoda ao longo do dia. Então, cílios a gente passa num arco, para aqui no lacrimal. Não vem achando os cílios pequenininhos, não, que ao longo do tempo vai incomodar, tá? Olha de novo para a Tainá. Agora eu vou passar na cabecinha. Agora olha para cima, que eu vou escovar. Vocês estão vendo que eu não fui lá no lacrimal? Fica mais boneca. Tá vendo? Cílios boneca. E eu já passei base na boca, vocês repararam? Por que eu passei base na boca? Porque a base, ela vai tirar, pode limpar com o dedinho, a gente sempre limpa, né? Cotonete, eu gosto de passar a máscara de cílios e vir com cotonete tirando o excesso, porque incomoda, né? A gente sente algumas pontinhas, né? Pelinho. Então o cotonete você vem fazendo assim, limpando o excesso, que ajuda. Ela já passou o dedinho, já tá bom. Agora, a boca sempre passa em base. Por quê? Não é só para poder o batom ficar mais tempo, não. Todo ser humano tem um tom de boca. Todos. Se eu passo a base, eu tiro o tom dela. Então o batom vai ficar exatamente o que eu comprei. Às vezes a gente compra um batom e fala, não, na boca de fulano ficou outra cor, na minha outra. Por quê? Porque cada um tem uma tonalidade. Passou a base, o que eu colocar ali vai ser o que é. Eu não gosto de passar no cliente, não sei vocês. Eu acho que batom também é algo individual. Eu dou o cliente, o formato ela que gosta. E eu sempre ensino algo mais. O lápis batom. Quem aqui já vende bastante lápis batom? Ele, eu falo que é o acabamento para poder segurar o batom por mais tempo. Porque o batom que não sai da Mary Kay é o lápis batom. Então, assim, se eu vou usar o Really Red, eu sempre venho aqui e uso esse daqui, ó. Lava, como é que fala, manos? É mais chique. Lava Love? Lava Love. Lava Love, gente. Aí você pode usar com Really Red. A gente tem aquele rosinha também, que dá para usar com Pink Mary. Então, vocês vão vendo as tonalidades de batons com os batons que a gente tem cremoso. E ele vai segurar e vai dar uns tons diferenciados, tá? Então, primeiro você vai passar. E ele é bom que ele também serve de o quê? Delineador de boca, né? Lápis retrato de boca. Pra quem não sabe passar Really Red, tá aí o segredo, né? Que a gente fala assim, nossa, como é que passa Really Red, gente? Aí. Tinha cotonete aqui, a mames é prendada, ó. Ela riu lá dentro. Nós usamos o dedo. Agora nós vamos passar o pincelzinho, por quê? Batom individual, né? A gente sabe o tanto que é perigoso e a gente ama emprestar as amigas, né? Então, os pincelzinhos que vêm para as consultoras, né? Não pode. Vocês dão um pincelzinho, então, minha filha, por favor. Então, eu vou dar para ela, ela vai passar. E o pincel também ajuda a gente a passar melhor o batom, tá? Eu quis fazer essa sombra, meninas, porque nós morremos de medo de usar sombra vermelha.
Pode usar, Ana Paula? Realmente, sombra vermelha é muito perigoso, não é aceitável, né? Grita muito, fica parecendo uma vampira. Então, assim, quando eu tô, às vezes, com uma roupa vermelha, fico louca pra passar uma maquiagem. E eu sempre dou a dica de fazer com rosa. E o rosa que se aproxima mais do vermelho, que fica bonito, olha pra você ver qual que é. O Shine Blush. Então, eu quis trazer um truquezinho de maquiagem vermelha, para que vocês vejam que o rosa, ele parece que ele puxa pro vermelho quando ele tá com vermelho. Tá? É uma das cores que combina.